Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Às vezes caímos numa arapuca que nos leva a acreditar que certas coisas só acontecem com o Vasco. E realmente muita porcaria acontece com o nosso clube porque ele atrai todo tipo de nuvem negra para o céu cruz-maltino. Mas isso não é privilégio do gigante da colina. E no caso do futebol, o mistério, segredo e decisões descabidas têm uma origem. É a CBF. A Confederação, por ser uma associação de direito privado, segundo o artigo 6º do seu estatuto, seu parágrafo único, goza de peculiar autonomia quanto à sua organização e funcionamento assegurada pela Constituição Federal, incisos 17º e 18º do artigo 5º. Por isso, não está sujeita à ingerência ou interferência estatal, o que lhe concede grande poder. Outros direitos não ditos aqui para não estender o vídeo também concedem à entidade independência para gerir o futebol brasileiro. Quem lhe presenteou com tal dádiva eu não sei, mas deve ter tido muitos motivos para fazê-lo. E aí eu pergunto, por que você acha que o futebol brasileiro está em queda? Há quanto tempo não conseguimos destaque no futebol internacional? Por que a seleção brasileira só é reconhecida pelo seu passado? Engana-se quem pensa que só porque fornecemos muitos atletas para o exterior, somos os reis da cocada preta. E antes que me chamem de preconceituoso, a cocada preta era a preferida de Dom João VI. Bom, seguindo em frente, só porque há muitos jogadores brasileiros em times estrangeiros, não significa que temos muita chance de conquistar títulos importantes. É só ver onde jogam a maioria dos brasileiros. Grande parte deles joga em clubes inexpressivos dos principais campeonatos ou das ligas secundárias ou em divisões inferiores de seus países, com poucas chances de obter títulos. O próprio Vasco garimpa nomes de atletas brasileiros ou estrangeiros que nunca jogaram em times de ponta na Europa. Sabe por quê? Porque ele não tem dinheiro. Na realidade, somos considerados um celeiro de atletas para o futebol mundial porque os clubes brasileiros precisam arrecadar recursos para arcar com os custos da máquina insaciável do esporte da bola. E para que possamos sobreviver, visto que nosso dinheiro é desvalorizado, temos que vender nossos principais atletas a preço de banana. Poucos jogadores são negociados por um valor significativo, e quando isso acontece, a imprensa logo anuncia. Porém, a maioria deles vai para fora sem alarde e por valores que nem sempre são informados. Na minha opinião, olha eu aqui dando opinião de novo, né? Existem alguns motivos para justificar a perda do protagonismo do futebol brasileiro. O primeiro é que o Brasil está perdendo credibilidade perante o mundo por conta da insegurança jurídica e uma moeda fraca que não nos permite competir de igual para igual. O país do futuro está cada vez mais distante dele. Outro motivo é que regredimos intelectualmente por conta de um projeto educacional politizado que não incentiva a liberdade de opinião e o direito de crítica, deixando a população à mercê do Estado. Isto atrofia o cérebro e nos coloca nas mãos de regimes autoritários. Assim, num país em que o dinheiro não consegue competir com outras moedas e onde a população não está acostumada a usar a cabeça, a não ser para ostentar cortes de cabelo da hora, só nos resta assumir o papel de coadjuvante de fornecedor de mão de obra barata e descartável. É por isso que o Vasco teve que engolir a devolução do atleta GB, aquele atleta da base, vendido por 3 milhões de euros para o Fenerbahçe, da Turquia, e mandado de volta com uma desculpa esfarrapada. E olha que o clube turco nem é a última Coca-Cola do engradado. Mas isso só reforça o que disse antes, pois se o Vasco tem que fazer negócios dessa forma, é porque estamos no fundo do poço mesmo. Voltando ao assunto da CBF, a entidade que mais arrecada com contratos de publicidade do futebol brasileiro, eu pergunto,
O que você acha da qualidade da arbitragem brasileira? Você gosta do nível dos juízes? Você concorda com o caminho que a administração do futebol está tomando? O que achou da queda do antigo presidente da confederação? E a eleição super dinâmica e rápida do seu sucessor? Eu não consigo entender direito o funcionamento do futebol brasileiro. Será que o público acha que falta transparência da entidade? Mas, ora, o público é apenas um detalhe, não é? Um mero detalhe. E por que as federações estaduais escolhem o presidente da CBF, sendo que a própria CBF tem um peso enorme na escolha dos presidentes das federações? Lembram daquela propaganda do biscoito que perguntava ao público se ele é mais vendido porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Pois é, mas como até hoje ninguém sabe a resposta dessa pergunta e a CBF tem seu estatuto amparado em nossa Constituição, quem somos nós para pedir ou esperar mudanças no futebol brasileiro? Sem dizer que o futebol é o esporte mais popular e singular do país, que movimenta muito dinheiro e integra um segmento econômico importante, o do entretenimento. Num Brasil onde a maioria ganha pouco e por vezes precisa apelar para a informalidade para sobreviver, por que os torcedores que nunca viram as costas para seus times não recebem o respeito que merecem? Analisemos então a estrutura desse esporte. O futebol é composto por vários agentes que, por vezes e por interesses nem sempre transparentes, recebem tratamento diferenciado propositalmente. O primeiro agente dessa equação é o jogador, subdividido em várias categorias. Existem os bons, os medianos e os ruins, que por sua vez recebem remunerações excelentes, boas, medianas e ruins. Como existem muitas agremiações espalhadas pelo país que podem, mas não necessariamente, disputar diversas competições, sejam elas locais, regionais, nacionais e ou internacionais, podemos inferir que grande parte dos jogadores profissionais ganham salários de medianos para ruins. Agora, para continuar a analisar a situação pelo ponto de vista financeiro, devemos voltar os olhos para o segundo agente dessa equação, que são os clubes. E, para tanto, temos que considerar que nem todos têm acesso a altas premiações ou conseguem patrocínios vultosos e investidores abnegados que garantam a entrada de dinheiro suficiente para remunerar bem os atletas e pagar suas contas, o que nos joga para um patamar mais abaixo. Contamos nos dedos de uma mão os clubes ou empresas que administram times de futebol com dinheiro sobrando. Basta isso para comprovar que receita é o principal problema dos clubes e que obtê-la é uma batalha que eles travam fora do campo e que o futebol é um ralo que consome as grandes ou minguadas receitas deles. E aí tiro outra conclusão. A maioria dos clubes vivem de pires na mão, dependendo de ajuda governamental, seja através da máquina pública, seja apelando para a CBF. Mas será que o futebol é um esporte falido que remunera mal o segmento que explora? Aí eu aposto que não. Creio firmemente que existem os que se beneficiam muito dele. A mídia é outro agente da nossa equação que dedica grande atenção ao futebol e ganha muito dinheiro com ele. Basta ver a quantidade de órgãos que se dedicam ao esporte, seja através do jornalismo tradicional, das TVs ou das redes sociais, utilizando grande quantidade de profissionais para fazer a máquina girar. Em troca, recebem dinheiro de anunciantes e patrocinadores que aproveitam para vender seu peixe através das propagandas. Outro agente dessa equação, o último, mas nem por isso menos importante, é o empresário do jogador, que possui um grande objetivo: ganhar dinheiro dos clubes e de seus protegidos ou pupilos através da participação e comissão em contratos e transações de jogadores e profissionais de futebol. Quanto à CBF, suas federações e penduricalhos,
ela ganha muito com seus patrocínios, normalmente os melhores e maiores do segmento. Aliás, que deveriam ser reservados aos clubes, mas não são. Mas é justo, afinal ela tem despesas enormes. Imagine quanto custa manter essa estrutura gigantesca. São inúmeras competições, seleções, equipes de juízes, de VAR, administradores, cursos de toda ordem relacionados ao esporte, etc, etc, etc. Afinal, se até a Constituição Federal lhes concede esses privilégios, quem sou eu para contestar? Mas como acredito na liberdade de expressão, acho que ainda posso registrar minha opinião, não é? Seguindo adiante, aproveito para citar o agente mais importante dessa grande engrenagem e que move a máquina há mais de um século, mas é o que mais sofre, é o torcedor. Aquele que troca seu dinheiro por uma dose de felicidade, uma expectativa que nem sempre é atingida, pois o risco da derrota está sempre presente, o que provoca um sentimento de frustração e tristeza. Nesse vídeo, falei sobre o futebol brasileiro, no qual o Vasco é protagonista, ora herói, ora vilão, assim como a Confederação. Continuarei a dar meus palpites sobre esse e outros assuntos, sempre relacionando-os ao Vasco da Gama. No próximo vídeo volto a falar sobre a situação do gigante. Por hoje é só, amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.